Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes, físico matemático, pesquisador e YouTube. Inscreva-se no canal para continuarmos produzindo vídeo, compartilhe com os colegas. E a aula de hoje é cinemática vetorial. Iremos falar de aceleração vetorial. Então, aceleração vetorial média. Então, vai ser a variação da velocidade com a variação do tempo. Então, temos aqui um ponto A e um ponto B. Significa dizer que esse corpo, esse móvel, vai se deslocar desse ponto A e vir para o ponto B. Quando eu tiver um tempo inicial, vou ter uma velocidade inicial. Quando eu tiver um tempo final, eu vou ter uma velocidade final. E para nós calcularmos a aceleração vetorial, será que nem na cinemática escalar, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A aceleração vetorial vai ter um módulo, que vai ser calculado dessa forma, a direção e o sentido. Então, a variação da velocidade vetorial vai ser igual a quem? A velocidade final vetorial menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, desta forma aqui que eu vou calcular a aceleração vetorial média. Então, nós teremos dois tipos de movimento. Aqui no movimento retilíneo variado, eu vou ter um movimento retilíneo acelerado. O que significa dizer? Vocês podem observar que nesse movimento retilíneo ele está falando sobre o que? Retilíneo significa o que? Uma reta. Eu tenho uma velocidade vetorial aqui, ele está na direção horizontal e a velocidade vetorial está apontando para o lado direito. Observe que a aceleração vetorial, o vetor aceleração também está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, significa dizer que esse movimento é retilíneo acelerado. Vai acontecer um aumento da aceleração. No movimento retilíneo retardado, o vetor aceleração e o vetor velocidade está na mesma direção, na direção horizontal. Porém, o vetor aceleração está apontando para o lado esquerdo e o vetor velocidade está apontando para o lado direito. Então, aqui nós falamos que os sentidos são o quê? Contrários. Então, aqui vai haver uma diminuição de quem? Da aceleração. Então, teremos dois movimentos, movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo retardado. Retilíneo significa o quê? Reta. No movimento curvilíneo, também eu vou ter o movimento curvilíneo acelerado e o movimento curvilíneo retardado. Então, no movimento curvilíneo, já está dizendo que vai ser em uma curva. Aqui eu tenho o vetor velocidade. O vetor aceleração tem a sua direção voltada para a parte interior da curva. Aqui percebemos que o movimento curvilíneo acelerado, praticamente a mesma direção, a direção aqui vai estar inclinado para o lado direito, todos dois, e aqui no movimento curvilíneo retardado, o vetor aceleração está praticamente o que? Na mesma direção, porém os sentidos são o quê? Opostos. Um está apontando para cima, inclinado, e esse está apontando para baixo, inclinado o sentido. Então, o vetor aceleração ele sempre apontará para a parte interna da curva. Aqui vai haver um aumento do vetor aceleração e aqui vai haver uma diminuição no vetor aceleração. Aceleração tangencial. Quando o movimento for uniforme, significa dizer que a velocidade será constante, porém a aceleração tangencial vai ser igual a quanto? A zero. E isso no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, quem vai ser constante? A aceleração. Então,
A aceleração tangencial vai ser igual a quem? A aceleração constante. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho um movimento curvilíneo, olha a trajetória, que é a linha pontilhada. Então eu tenho aqui um vetor velocidade e um vetor aceleração. Então esse vetor aceleração tangencial para o movimento acelerado, porque a direção e o sentido tanto do vetor aceleração tangencial quanto da velocidade está no mesmo sentido e na mesma direção. Então a aceleração tangencial vai tangenciar quem? A curva. Percebam que essa aceleração tangencial não vai apontar para a parte interna da curva, como o vetor aceleração. Ele vai o que? Tangenciar a curva. Então, quando o vetor velocidade ou o vetor aceleração estão na mesma direção e no mesmo sentido, nós chamamos esse movimento de movimento o quê? Acelerado. O vetor velocidade está apontando para um lado e a aceleração tangencial apontando para o outro lado, que significa dizer que esse movimento será o quê? Retardado. Então, o vetor aceleração tangencial para o movimento o quê? Retardado. Então, aqui vai haver uma diminuição da aceleração, porque um vetor está apontando por uma direção e um sentido, e a mesma coisa, o vetor aceleração está apontando para um lado e para um sentido. Aumento de aceleração e diminuição de aceleração. Na aceleração centrípeta, o que significa dizer que também a aceleração centrípeta terá um módulo, uma direção e um sentido? A direção sempre da aceleração centrípeta vai ser direcionada para o centro da circunferência. Ó, a direção e o sentido para o centro da circunferência. Se essa direção estiver uma reta junto com o vetor velocidade, essa aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? A zero. Para haver uma aceleração centrípeta, essa aceleração centrípeta tem que fazer um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, que nós chamamos uma ortogonal ou perpendicular. Então, são vetores perpendiculares, porque fez um ângulo de 90 graus. E daqui do centro da circunferência até a sua extremidade, nós temos quem? O raio. Então, um módulo, como se calcula um módulo? A aceleração centrípeta vai ser igual a quem? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, desta forma, eu calculo um módulo. Vetor aceleração. Então, chegamos aqui no vetor aceleração que está de verde. Então, o vetor aceleração vai apontar para a parte interna da curva. A aceleração centrípeta vai apontar direto para o centro da circunferência. Ó. Aqui é uma curva, vai apontar direto para o centro da circunferência. E o vetor aceleração tangencial vai o que? Tangenciar justamente essa curva. Então, desta forma aqui, ó, eu também tenho quem? O vetor velocidade. Aqui, quando tem justamente aqui, ó, o vetor, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta está formando um ângulo de quanto? 90 graus. Então, vai dar uma ortogonal com quem? Com o vetor aceleração. Então, esse vetor aceleração, como se resolve no cálculo? Vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras quer dizer o quê? Que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem vai ser a hipotenusa? O vetor aceleração ao quadrado é igual. Quem serão os catetos? A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Se aqui está ao quadrado, quando vier para o segundo membro, de acordo com a potenciação, vai vir de que forma? Radiciação. Então, vai ser uma raiz quadrada. Então, desta forma, eu calculo o vetor aceleração. Terminando mais uma aula,
falamos sobre aceleração vetorial e na aceleração vetorial nós vimos o vetor aceleração, o vetor aceleração centrípeta e aceleração tangencial, cada um com as suas características. Inscreva-se no canal para continuarmos produzindo os vídeos, compartilhe com os amigos e dê aquele like. Me sigam nas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram. Deixando aqui meu agradecimento, muito obrigado e bons estudos.